Ciências, a aula de hoje será sobre heredrogramas, alunos de nono ano A, B e C. Heredrogramas, também chamado de árvores genealógicas ou genealogias, representa as relações de parentesco entre indivíduos, representa o padrão de certa herança em uma família. A genética, ela permite explicar a transmissão de certas características dos progenitores para seus descendentes e prever a probabilidade de determinada característica ser herdada. Seus conhecimentos acabam sendo muito úteis no aconselhamento genético, pois é através dos heredogramas que se dá a determinação dessas determinadas características dos progenitores para os seus descendentes. Simbologia específica, representado pelo quadrado indivíduo do sexo masculino, representado pela bolinha ou círculo indivíduo do sexo feminino, quadrado pintado escuro, indivíduo do sexo masculino afetado por determinada característica hereditária. A bolinha aqui pintada, indivíduo do sexo feminino afetado por determinada característica hereditária. Aqui nós temos o casamento, o quadrado ligado por um traço transversal ao meio, a bolinha, representa o casamento. O quadrado representado por dois traços, transversal à bolinha, casamento consanguíneo, casamento de primos, entre primos. Quadrado ligado por um traço transversal e no meio um traço vertical, casamento sem filhos. Aqui representa o casal ligado por um traço vertical ao meio que tem um quadrado. É uma filiação, casal com filho, no caso do sexo masculino. Esse último representa a irmandade, 4 filhos de um casal, sendo os 2 primeiros representados pelas 2 bolinhas do sexo feminino e os 2 últimos do sexo masculino. Albinismo é uma condição genética na qual as células do indivíduo não produzem um pigmento chamado de melanina. O albinismo ele pode acontecer em várias espécies de animais, indivíduos e espécie humana. As pessoas albinas, a ausência parcial ou total de melanina. Essas pessoas, elas vão ter pele, cabelos e olhos bem claros. Sardas são manchas causadas pelo aumento da concentração de melanina em certas partes do corpo. Esse fator prepotente para o seu aparecimento é através da genética. E quanto mais a pessoa se expõe ao sol, isso também vai cooperar para o surgimento das sarnas. Mas a pessoa já traz na genética. O sol, na medida que a pessoa vai se expondo ao sol, isso só passa a cooperar para que aumente, as sarnas da pessoa. Aqui nós temos um heredograma representado por 3 gerações. Na primeira geração, nós temos um casal normal. O homem e a mulher são normais. Esse homem, na segunda geração, eles já tiveram 3 filhos, que representa aqui 2 filhos do sexo masculino normais e uma menina afetada. Essa menina, ela é albina, certo? Então, a menina, ela se casa com um homem normal e eles têm uma filha normal.
Determinações do sexo na espécie humana. A determinação do sexo na maioria das espécies ocorre por meio de genes situados em cromossomos denominados de cromossomos sexuais. Na maior parte dos vertebrados, incluindo a espécie humana, as fêmeas apresentam um par de cromossomos sexuais idênticos, XX. Nos machos, os cromossomos eles já são diferentes, representados por XY. Aqui nós temos os cromossomos masculinos e os cromossomos femininos. Os cromossomos masculinos irão ser representados pelo XY. Os gametas femininos, os cromossomos femininos serão representados por XX. Então, os cromossomos masculinos são os espermatozoides, representados por XY. Os gametas femininos, representados pelos ovócitos, que também são os cromossomos, representados por X. Então, quando o homem, representado pelo espermatozoide, libera um X, a mulher também vai liberar um X. Então, nasce-se uma menina. Quando o homem libera um Y, a mulher libera um X, nasce uma menina. Então, esse quadro aqui, ele explica que quem vai determinar o sexo, se é homem ou se é mulher, é o homem. O único destino escrito está no DNA. Isso se chama genética. O resto você pode mudar.